Bom, pessoal, estamos aqui com a estreia de mais uma ferramenta que o ATC Jurídicos vai disponibilizar para a comunidade jurídica de todo o Brasil. Estamos estreando hoje o chamado ATC Cast. E ninguém melhor, Paulo, do que você para estar aqui conosco nesse episódio de estreia do ATC Cast, porque nós teremos aqui no estado de Alagoas, no TRT 19, agora em dezembro, concurso público para analista, técnico e oficial de justiça avaliador. E eu sei, né, nós somos amigos, que você é um dos destacados oficiais de justiça aqui do estado de Alagoas, do TRT 19, e tem mais de uma década de experiência, seja como analista, seja como oficial de justiça. E aquilo que a gente percebe muito aqui no ATC, Paulo, é que o pessoal se prepara muito para o concurso, estuda muito para a prova, uma prova difícil, uma prova concorrida. Temos uma turma aqui bem interessante que já está se preparando para esse concurso, mas o pessoal não sabe bem e o depois. Depois que eu fui aprovado, como é realmente o dia a dia do oficial de justiça? Então lhe chamei, porque conheço muitas das suas histórias, para que você possa contar aqui para os nossos ouvintes como é esse dia a dia do oficial de justiça, casos inusitados, as preocupações que eles devem ter. Mas antes da gente começar, eu fiz aqui uma relação de perguntas, de casos que eu lembrei, de dúvidas que eu realmente tenho, e sei que os alunos também têm. Mas antes da gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho de você, para a gente poder, a partir daí, começar a tirar as dúvidas, que com certeza será de grande valia para aqueles que vão se submeter ao concurso público agora de dezembro aqui do TRT 19. Claro, bom, primeiramente agradecer o convite do professor Denaci, para mim é uma honra participar dessa estreia, aqui junto com o professor Denaci, ATC Cursos. Meu nome é Paulo Soares, eu sou oficial de justiça do TRT 19ª região, há 9 anos, né? Tenho alguma experiência na área. E estou aqui realmente para contribuir, professor Denaci, para a gente tentar mostrar o máximo possível dentro do nosso tempo como é o dia a dia do oficial de justiça, como essa transição entre o estudo, a aprovação e o início da carreira, que não é um privilégio somente do oficial de justiça, daquelas outras carreiras também, entre você estudar para ser um magistrado, um promotor público, entre outros cargos, né? Essa questão da transição para a prática, a gente está aqui para tentar contribuir e esclarecer um pouco a respeito dessa dinâmica. Paulo, uma das coisas que o pessoal pergunta muito para a gente aqui no ATC, hoje nessa preparação, é que a prova aqui do TRT 19 vai ser para cadastro de reserva. E aí a primeira preocupação que a gente tem que ter, eu sei que quando você fez concurso, também foi para cadastro de reserva e hoje você é oficial de justiça avaliador. A sua experiência de fazer prova que você faz várias provas, para cadastro de reserva, realmente vale a pena, não vale a pena? O que você acha no que diz respeito a essa prova agora que será feita para cadastro de reserva? Olha, eu posso dizer com 100% de certeza que vale a pena, que eu sou uma prova que fiz, um dos concursos que fiz foi para cadastro de reserva, né? E foi um concurso que chamou quase 20 oficiais na 10ª região, né? Nesse concurso eu logrei a primeira posição por coincidência, mas chamaram vários outros oficiais durante o período de validade de 4 anos. Então, isso é muito relativo. Às vezes tem concurso com vagas determinadas, 5, 6 vagas, e chamam apenas aqueles que estão dentro das vagas. E um concurso para cadastro de reserva, ele às vezes chama mais do que um concurso com vagas determinadas. Então, vale muito a pena fazer. Quem está em dúvida em relação a isso, aconselho que faça. E venha estudar aqui no ATC para ser aprovado. Veja, Paulo, você falou aí que você foi aprovado no concurso em primeiro lugar, né? Foi uma felicidade para a gente. Paulo foi meu aluno, meu estagiário, meu amigo pessoal, então todas as suas aprovações para mim foram uma realização. Mas eu sei que você passou lá na 10ª região e foi para o interior do Tocantins. Isso. Passou em primeiro lugar no concurso, a primeira vaga que surgiu foi para o interior do Tocantins e você foi para lá. Me conta essa experiência desse sou oficial de justiça avaliador. E agora, no interior do Tocantins? Exatamente. O famoso e agora, né? Como é que vai ser? Estreando no oficialato, tinha uma demanda reprimida lá de mandados, né? Que tinha um oficial ad hoc que estava cumprindo apenas as urgências, tinha uma demanda reprimida de penhoras. Então, eu vou começar pela primeira penhora que eu fiz, que foi uma penhora um tanto assim,
eu não digo inusitada, mas com suas singularidades. Foi numa funerária, né? Era uma penhora com remoção, inclusive, na qual foi acompanhado pelo leiloeiro público. Tinha lá um valor da execução e onde um ambiente não muito acolhedor, né? Mas a gente tem que naturalizar, se adaptar, né? Mostrar ao executado que aquela ordem precisa ser cumprida, explicar tecnicamente. E por lá, eu penhorei o carro da funerária, era uma Blazer, 2 urnas funerárias e uma motocicleta para atingir o valor da execução. Né? E a responsabilidade para além da penhora, né, da remoção e como depositário fica a cargo do leiloeiro. Então, assim, foi uma quebra de gelo, né? Lavrar o primeiro auto, né? Estar em contato com o executado pela primeira vez. E aí, assim, a experiência a gente vai adquirindo na prática, no dia a dia, né? Quando há a possibilidade de consultar um colega mais experiente. E é a famosa quilometragem, né? Você vai cumprindo os mandados, vai angariando confiança e assim vai quebrantando aquele gelo. Fácil não é, como nada na vida é fácil. Mas aí a gente se dispõe a esses desafios, né? E aí a gente vai tomando o gosto pela profissão. Mas, Paulo, diga uma coisa pra gente. Lá no interior do Tocantins, eu me lembro que a gente conversou lá na época que tinha dias que você andava alguns quilômetros, né, para cumprir os mandados. Qual foi, assim, o máximo de quilometragem que você rodou no dia, lá no interior do Tocantins, para o cumprimento das diligências e mandados lá do TRT-10? Olha, o recorde, houve uma mudança de pauta, eu já tinha feito, dividi em 4 rotas lá, e eu tive um desafio foi pessoal, né, praticamente um desafio pessoal tinha pouquíssimo tempo para realizar aquilo, e num dia só eu fiz as 4 rotas, né, que abarcavam os 30 municípios, fui em todos os que já tinham sido demandados, notificados, para o reordenamento da pauta, e o tribunal dispunha de carro oficial, né, a gente tem todo um controle sobre isso, por isso que eu memorizo também, que eu tenho esses registros ainda salvos. Eu rodei 720 quilômetros num dia só, né, fazendo todas essas rotas, revisitando todos os jurisdicionados para informá-los que a audiência não seria mais naquela data, sim em data futura. Veja, pessoal, então, lembrando, né, muitas vezes a gente acha, e aí há uma crença, né, que o oficial de justiça, muitas vezes, ele vai trabalhar um dia só, vai trabalhar só 2 dias, se der uma ênfase com um dia, cumpre todos os mandados, o restante dos dias está, né, livre, e não é uma realidade, né? A gente sabe que quando o oficial de justiça, e eu conheço você de perto, quer efetivamente dar vazão às diligências e aos mandados, esqueça essa questão de trabalhar um horário, de trabalhar só um dia, tanto é que você trabalhou, né, só nesse dia andou 720 quilômetros. Mas, Paulo, me diga mais. Eu queria saber umas coisas aqui, eu coloquei aqui, como eu disse, uma relação de dúvidas realmente que eu tenho. Conta aqui pra gente, dentro desses seus 10 anos de oficialato, quais foram, assim, os cumprimentos, as diligências que você mais entende peculiares, que mais chamaram sua atenção, seja por ser diferente, seja por ter sido complexa, enfim. Puxando pela sua memória agora, quais seriam essas diligências e esses mandados mais inusitados que você já cumpriu nesses 10 anos como oficial de justiça? Diligências foram milhares nesse período, né? Então, a gente realmente tem muitas, digamos assim, histórias para contar. Teve uma diligência aparentemente simples, mas que envolvia, quando eu estava em Brasília, ela envolveu a questão do abastecimento de aeronaves. Houve uma fiscalização no dia no aeroporto Juscelino Kubitschek, em que o órgão fiscalizador achou que os combustíveis estavam em alguma coisa em desacordo. E houve uma decisão para que fosse parado o abastecimento das aeronaves. Nesse mesmo dia, houve uma outra decisão, né, determinando que o abastecimento das aeronaves fosse continuado. E aí eu estava como plantonista no dia, recebi uma ligação por volta das 10, 11 horas da noite, que era um mandado urgentíssimo, para que destinasse ao aeroporto, comunicasse que
o abastecimento deveria ser continuado, porque isso poderia gerar o quê? Um caos aéreo na malha aérea do país inteiro, ou seja, uma teoricamente simples intimação não é tão simples assim, né? Então, assim, às vezes o trabalho do oficial, que é materializar as ordens judiciais, ele tem uma importância muito grande. E tem aqueles casos um pouco mais engraçados, ou mais assim, de fato, Mas diga pra gente, que Paulo, nos levam Eu sei, porque como a gente é amigo, a gente já conversou sobre algumas diligências suas inusitadas. Vamos começar leve. Como é fazer penhora de renda de jogo de futebol, que eu sei que você já fez também, lá em Brasília, porque faltou a gente esclarecer isso. A gente começou trabalhando aqui, a nossa conversa, falando que você teve a lotação inicial no interior do Tocantins. Sim. Porém, passados acho que 2 anos, você foi transferido por ter sido o primeiro do concurso público, não ser muita briga com o tribunal, por ter sido o primeiro do concurso público para Brasília. Então, a partir de depois de 2 anos, ou seja, você fez para cadastro de reserva, não teve problema, foi para o interior do Tocantins. 2 anos depois, por você ser o primeiro, houve vaga em Brasília e você foi lotado em Brasília. Então, esse caso da aeronave, você 2 anos depois já estava em Brasília, ou seja, cadastro de reserva, e 2 anos depois você já estava em Brasília. E eu sei que você fez algumas penhoras de renda. Como é que funciona essa penhora de renda de jogo de futebol? A gente vê muito na televisão, mas não sabe como são os bastidores dessas penhoras. Me diga como foi. Basicamente, né, usualmente nessas diligências a gente vai acompanhado de outro colega e a gente fica ali na bilheteria, né, aguardando o trâmite da partida, né, para ver quanto realmente vai ser a arrecadação, que se resume basicamente ao borderô. O borderô é divulgado normalmente, imediatamente após a partida, e aí a gente vê se consegue atingir aquele valor da execução, né? Então, funciona mais ou menos dessa forma. Como os custos de aluguel de um estádio e todas as despesas são muito altos, sobretudo as finais do campeonato brasiliense acontecem no Mané Garrincha, aquele valor, apesar de ser um valor considerável, naquele momento não atingiu o que se precisava. Então, a penhora, né, acabou não ocorrendo devido à insuficiência de saldo. Mas, assim, demanda que a gente fique ali na bilheteria, né, que a gente observe realmente o quanto está entrando de dinheiro em espécie, o quanto foi vendido anteriormente ao jogo, e tudo isso a gente confira no borderô, para ver se os dados batem. Funciona mais ou menos dessa forma. Quando você estava lá em Brasília, Paulo, né, eu tive a oportunidade de lhe visitar algumas vezes, e uma das nossas conversas, até anotei aqui, você me falou que teve que cumprir um mandado vamos assim dizer, numa boate de entretenimento adulto. Me diga como foi essa sua experiência de cumprir um mandado nessa boate, né, de entretenimento, para que a gente veja, né, que o oficial de justiça, muitas vezes, ora você está no aeroporto, cuidando de intimar sobre uma decisão que vai repercutir nacionalmente, ora você está no campo de futebol, mexendo com a paixão nacional, ora você está lá na boate de entretenimento adulto para fazer cumprir um mandado. Conta aí como foi, assim, rapidinho, essa sua experiência na boate de entretenimento adulto aí pra gente. Pois é, né? Os nossos ouvintes, nossos telespectadores, realmente a profissão do oficial de justiça é muito dinâmica, muito atrativa, né, para quem gosta do dinamismo, né? Os escritórios são sempre diferentes. Então, dessa vez o meu escritório foi numa casa de diversão, uma das profissões mais antigas, né, que existe aqui na nossa vida, acho que todos sabem. Fui lá muito, muito bem recebido no local, né? Tinha que conversar com determinada pessoa, com determinado jurisdicionado por lá. Apresentei o mandado, entrei, né? Efetuei o cumprimento do mandado e recebi o convite, né, para permanecer no local, etc., né? Agradeci, levei no bom humor, né? Obviamente, a gente tem que separar o momento de trabalho e o momento de diversão. Mas isso só demonstra o quanto é diversificado, o quanto realmente os locais são diversos, em que a gente tem que saber transitar, né, da melhor forma possível e se adaptar a cada local para que o objetivo final seja sempre cumprido, que é o êxito na diligência.
Paulo, eu também lembro que lá em Brasília, quando você foi transferido para lá, removido, você ficou na Central do Mandados, não foi isso? Isso. E aqui na capital, você também passou um tempo na Central do Mandados. Explique ao pessoal aí que tem esse intuito de fazer prova para oficial de justiça, como é que funciona a Central do Mandados, como é a relação do oficial com essa central, a questão de como é feita a distribuição dos mandados, cumprimentos, devoluções, certidões. Dê um panorama para a gente. Veja, você teve a oportunidade de trabalhar na Central do Mandados da capital do país, de Brasília, e você hoje também trabalhou um período na capital aqui do estado de Alagoas, também na Central do Mandados. Hoje eu sei que você está lotado em Arapiraca, que é a segunda, né, maior cidade aqui do estado, então você já trabalhou nas duas maiores cidades aqui do estado de Alagoas e na capital do país. Explica ao pessoal como é que funciona a Central de Mandados e como é que é a relação do oficial, a divisão de trabalho, o tempo que tem de cumprimento, certidões, enfim. Traga aqui pra gente a sua experiência na Central de Mandados, como é que ela funciona? É claro, as centrais, elas costumam ter políticas parecidas, né? Tem os oficiais de justiça distribuidores, que trabalham com o zoneamento, né? O zoneamento das áreas dentro daquela capital, né? Tem os oficiais que atuam nas suas respectivas áreas e tem os oficiais de justiça que distribuem os mandados, né? Pode ser o chefe ou alguém que o auxilie. Você recebe os mandados na sua caixa, para você cumprir dentro da sua área de competência. E usualmente a relação numa central de mandados ela é uma relação mais parelha, porque você está lidando com colegas, ainda que o seu superior seja um colega oficial de justiça, ele entende melhor a realidade das ruas, ainda que ele não esteja eventualmente atuando nas ruas, esteja no cargo de chefia, mas ele sabe das vicissitudes, das dificuldades que o oficial tem, então é mais fácil de lidar, de tentar resolucionar algum problema, quando a gente está ligado a uma central de mandados, entendeu, professor Denassi? Então, eu acho que... Chegando a aguinha, Paulo, aqui, um cafezinho, para a gente poder continuar o nosso papo, que está bem interessante. Eu percebi desse comparativo da Central de Mandados, do Núcleo de Mandados Judiciais em Brasília, e da Central de Mandados aqui do TRT 19ª Região, similitudes nos padrões de procedimento, similitude no bom andamento, no cumprimento dos mandados, da relação entre os oficiais e a chefia. Então, trabalhar numa central eu acho bastante positivo para o oficial de justiça. E os plantões, Paulo? Eu sei que você também passou um período lá em Brasília como plantonista. Como é essa relação do oficial com os plantões? Já lhe acordaram 4 da manhã, você já teve que virar à noite cumprindo o mandado. Como é que funciona? Como eu disse, muitas vezes o pessoal tem uma falsa crença, por não conhecer a fundo a função de oficial de justiça, que tirou meio períodozinho do dia ali cumprir, mas esquece que tem central de mandados, esquece que tem plantão, esquece que tem, como você disse no Tocantins, você estava lotado numa unidade judiciária que englobava 30 municípios, teve que andar 720 quilômetros num dia só, mas particularmente no plantão, como é a relação do oficial de justiça e do plantão? Pois é, lá no Distrito Federal, houve uma época em que existiam plantonistas fixos no primeiro grau e no segundo grau de jurisdição. Então, eu fui um dos plantonistas fixos do primeiro grau e parte do tempo que eu passei lá também tive a oportunidade de atuar no segundo grau como um plantonista fixo. Então, assim, no dia que você está de plantão, você fica ali 24 horas de sobreaviso ou tendo que se deslocar até a central de mandados para receber aquela carga de mandados urgentes e está ali à disponibilidade, como você bem falou, já recebi sim ligações tarde da noite, como essa do aeroporto, no período de greves, né, que existem greves dos metroviários, dos bancários, dos rodoviários, são períodos críticos que todos os anos costumam ter greves, então são momentos em que o oficial atua bastante, né, para cumprir as ordens judiciais nesses períodos mais críticos. Ou seja, para esclarecer aos nossos colegas que estão nos ouvindo e nos assistindo, a questão do plantão ela
ela realmente é um pouco crítica, porque você fica ali refém do celular, né? Você fica ansioso, porque ele pode tocar realmente a qualquer momento, e você tem que estar de prontidão, tem que estar apto, né, para cumprir aquela ordem que vai chegar para ontem, né? E já aconteceram inúmeras situações de a gente ter que atuar tarde da noite e de cumprir ordens das mais complexas em plantões. Mas, Paulo, me diga uma outra situação que eu anotei aqui para a gente conversar. Uma das coisas que eu sei por causa da nossa amizade e da minha experiência da advocacia também, é que muitas vezes, por inexperiência, o oficial de justiça passa logo no concurso público, é logo lotado, é afoito e não toma algumas medidas de precaução para o desempenho da função. A gente já conversou sobre isso algumas vezes e eu gostaria que você passasse para quem está nos vendo e nos ouvindo quais seriam, né? Assim, a gente sabe que eu vou ser oficial de justiça, avaliador do seu trabalho. Isso não acarreta risco nenhum. A gente sabe que não é verdade, né? A gente sabe que, a depender de quem será intimado, quem será citado, a depender da própria importância da demanda, do histórico de violência, né? de pessoas que têm um histórico de violência grande, quais seriam, né, essas medidas de segurança, essas precauções que o oficial tem que ter para o cumprimento das diligências, para que ele possa realmente não colocar tanto em risco a sua vida quando for cumprir essas diligências, esses mandados judiciais. Conta aí pra gente. Um dos conselhos ou que eu posso dar aos colegas, aqueles futuros oficiais que estão aqui nos assistindo, primeiro analise os autos. Né? Analise os autos da petição inicial até aquele mandado que você está cumprindo, para você saber o que você vai cumprir e por que você está cumprindo, o porquê daquela ordem. Né? Muitas vezes os próprios autos nos indicam um histórico de violência, né? Onde eventualmente às vezes o reclamante foi demitido por meio de violência moral ou física, ou as duas coisas. Então isso já denota um caráter que você tem que ter mais cuidado naquela diligência. Então, para você não ser pego de surpresa, né? Se tiver possibilidade de consultar no banco de dados de inteligência a ficha criminal, ou eventuais registros da vida pregressa daquele jurisdicionado ao qual você está se dirigindo, também é importante, né? Porque você não pode colocar em risco a sua integridade física. E há ferramentas, há meios para que você não diminua esse risco, né? Dá tempo sempre de fazer isso? Nem sempre. Nem sempre, porque às vezes você está com uma demanda alta de mandados e você recebe aqueles mandados e você não consegue, em algumas oportunidades, estudar todos os autos. E aí é onde reside o aumento do risco, né? Eu posso citar um caso que foi emblemático, que aconteceu em 2014, um colega do TRT do Rio de Janeiro, Ladislau, que era novo no tribunal, e ele foi cumprir um mandado de penhora de um carro, né? Foi até a casa desse jurisdicionado. Eu não sei se ele teve tempo de estudar os autos ou se não foi alertado, enfim. E a pessoa já o recebeu com violência, já o recebeu, infelizmente, deflagrou 2 tiros no colega oficial de justiça do Ladislau. Ele ainda tentou correr, né? E a pessoa ainda utilizou mais atos de violência, ceifando a vida desse colega. Então esse é um exemplo, né, que ganhou mídia e que fica aqui o alerta para que não é para assustar ninguém, mas que o risco ele está sempre ali, não só do jurisdicionado, né, estar alterado, estar resignado com alguma coisa, mas também da violência urbana, a qual o oficial de justiça também não está, digamos assim... Não está alheio, né? Não está alheio. Ele está no mundo, ele também é sujeito a essa violência e por estar desempenhando uma função, né, de autoridade, muitas vezes não é bem recebido. Que até uma outra situação, Paulo, até a gente havia conversado também há um tempo atrás, acerca da identificação do oficial de justiça, né, do brasão, do distintivo. A gente vê muitas postagens em mídias sociais,
o oficial, né, com distintivo, até mesmo a própria polícia, postando o distintivo. O que é que você acha? Na sua função como oficial de justiça, eu sei que você tem esse distintivo, mas assim, como é que você deve utilizar essa sua identificação como oficial? É sempre importante que onde você vá cumprir os seus mandados e as diligências, que você seja identificado como oficial de justiça, ou essa, muitas vezes, se tornar uma pessoa comum dentro daquele meio, seria uma forma de preservar a sua integridade e você alcançar o mesmo êxito. E ainda dentro dessa minha pergunta, que eu acho que também é muito importante a gente deixar claro, como é a relação do oficial com as forças de segurança? Como é que você pede esse auxílio? Você percebeu que naquela situação ali a sua integridade pode estar em risco? Como é que você pede o auxílio da força policial? Você tem que ir por meio do juiz? Você vai diretamente? Há um acordo de cooperação? Como é que funciona? Seja essa identificação do oficial pelas insígnias, pelo distintivo, seja mesmo essa relação do oficial com a força de segurança, que em dado momento vai protegê-lo quando houver essa necessidade, né? Claro. Como é que funciona? Veja, as insígnias, os distintivos, eles são válidos, vírgula, a depender do lugar que você vai efetuar a diligência, né? Por exemplo, se você for numa empresa de grande porte, num órgão público, eu acho que ajuda numa melhor recepção do oficial de justiça. Então, depende muito do lugar que você vai se dirigir. Tem lugares que, em tese, não ofertam risco, são como os que eu citei, e outros que você tem que estar o mais neutro possível, sem nenhum tipo de identificação, a não ser com a sua carteira funcional no bolso, porque é obrigação legal nossa, no momento do cumprimento do mandado, nos identificarmos, né? Então, nós temos a carteira funcional para isso. Então, há momentos que você tem que estar extremamente discreto, sendo mais um ali, para obter o êxito na diligência, né? E chegar da forma mais discreta possível, até também para não causar constrangimento, como a lei prevê, né, na execução dos mandados, né, no cumprimento dos mandados. E há momentos, sim, até pelo momento que se vive de tentar se descredibilizar o Poder Judiciário e tantas outras condutas que a gente tem encontrado na sociedade brasileira atual, às vezes a gente tem que se valer da nossa identificação para que se encontre um pouco mais de respeito, porque hoje, infelizmente, se está se introjetando na sociedade que não se deve cumprir ordem judicial, né? E resvala no trabalho do oficial de justiça, que é quem materializa as ordens judiciais. Então, o oficial ele tem que ter o bom senso de, não, para tal lugar é importante eu ir com um traje X ou levar o meu distintivo para outro já pode representar um risco à minha integridade. E complementando a pergunta, professor... A questão da relação com a força policial. Como é esse contato do oficial? Vou cumprir uma diligência, fazer uma reintegração, né? Não é bem a sua função específica, pode acontecer. Eu até vou fazer uma pergunta que diz respeito à questão do que está muito na moda, sobre essa sede eleitoral que está havendo aí, eventualmente trabalho escravo, que a gente sabe, que a gente vê muito na mídia, oficiais de justiça cumprindo, né? Mandados que visam a acabar, visam a encerrar essa prática reprovável. Mas como é essa relação sua com a força policial? Você disse, olha, primeiro eu tenho que ter uma experiência, tenho que analisar os autos, tenho que perceber se aquela situação me coloca em risco ou não. Você, né, já me disse que faz muitas vezes diligências prévias, vai antes, dá uma olhada, conversa com o vizinho, conversa com o outro, para entender o ambiente que você vai cumprir a diligência. E aí você percebeu que nessa sua diligência prévia não dá para ir sozinho, não. Você vai ter que ir junto, né, com a força policial, alguém que lhe dê um respaldo, né, muitas vezes armado mesmo, de poder coercitivo do Estado. Como é essa sua relação? É você mesmo que solicita? É o juízo que tem que solicitar? Como é o atendimento dessa sua necessidade? A polícia gosta, não gosta, se opõe? Como é que funciona isso aí? A sua relação enquanto oficial, a sua experiência. A gente sabe que a gente não pode generalizar. Claro. A sua experiência nesses locais todos onde você já exerceu o oficialato, como é a relação sua com a necessidade desse apoio das forças institucionais, das forças policiais para o cumprimento desse seu mandato? Usualmente vem nos mandados o artigo 172, parágrafo 2º, salvo engano, do CPC,
que nos autoriza o chamamento da força policial em caso de que o oficial entenda como necessário. Nos momentos em que precisei ou que entendi que deveria suspender a diligência para contactar a polícia, sempre fui bem atendido, né? Eu procuro evitar ao máximo o chamamento policial, resolvendo na diplomacia e dentro dos termos técnicos do mandado, né? Convencendo a parte, mostrando a parte que ela tem que deixar que a ordem judicial seja cumprida na diplomacia. Mas há alguns casos, há algumas oportunidades que realmente é uma resistência, né? Você nota uma resistência que a parte não quer colaborar, e aí a gente não tem margem de negociação de ordem judicial. A negociação que a gente tem é de suspender a diligência, de ver qual o melhor caminho para que ela seja cumprida, né? E em algumas oportunidades a gente contacta o comando da polícia militar ou federal que seja, para que nos acompanhe e aí nos proteja a nossa integridade, né? E mostre a parte que ela precisa colaborar por bem, né? Eu não digo nem por mal, que ela precisa deixar que a ordem seja cumprida efetivamente. Mas aí você contacta diretamente, não precisa da intervenção do magistrado? Não necessariamente, porque normalmente está contido no mandado a autorização para que a gente contacte. Agora, há casos particulares em que eu já suspendi diligências, comuniquei fatos assim preocupantes relacionados à integridade não somente do oficial, mas à ordem em si, um desrespeito àquela ordem judicial, um desrespeito ao jurisdicionado, que era o reclamante no caso, né, onde uma pessoa foi notificada para comparecer numa audiência e saiu dizendo que ia pegar aquela pessoa, assim. Ele saiu dizendo: eu vou pegar fulano e vou fazer isso e aquilo. Então, automaticamente, eu reportei o caso à direção da vara, ao magistrado, certifiquei em detalhes tudo o que ocorreu, porque aí você está, a certidão é a arma do bom sentido do oficial de justiça, né? Sendo que, por vezes, a gente tem que, antes de certificar, dependendo da gravidade, a gente comunicar verbalmente ao diretor da vara e ao magistrado o que ocorreu e pormenorizar na certidão. Porque, naquele caso, eu entendi que aquele jurisdicionado, se comportasse assim na audiência, ele era um risco para o magistrado, para todos que estivessem na vara, né? Então, é tanto que nessa audiência houve prudência e cuidado do magistrado em solicitar a segurança institucional do tribunal, solicitar a presença da polícia, né? E eu fiz questão de, nesse dia da audiência, estar lá presente para ver o andamento, e o cidadão não foi. Ele até fez uma carta de desculpas, dizendo que estava nervoso e etc. Mas tudo isso por quê? Porque o oficial de justiça foi lá e verificou uma situação de perigo, relatou verbalmente e em certidão. Então, a certidão ela é muito importante porque ela é um registro, né, da diligência, e é um documento que fica tanto para os autos, de um modo geral, quanto para o próximo oficial, né, que for se deparar com aquele processo e cumprir um novo mandado. Ele já vai observar que ali houve um caso sui generis, um caso perigoso. Então, o oficial ele tem que ter cuidado na elaboração da sua certidão. Ele não pode enfrentar uma situação de perigo, uma situação que gerou diversas situações, e ser genérico na sua certidão e não colocar isso. Então, você tem que ter muito cuidado ao certificar. Paulo, né, a gente já conversou várias vezes, né? Você também já foi professor de processo lá no seu início da sua carreira. Agradeço ao senhor pela oportunidade. Você é uma pessoa muito preocupada, né, com todos os atos processuais, que eles sejam feitos de forma correta, que atinjam a sua finalidade. A ideia da eficiência na sua atuação me parece que é algo que norteia a sua conduta como oficial. Mas vamos mudar agora um pouquinho de assunto, vamos deixar a situação a conversa mais descontraída um pouquinho. Me diga uma coisa, Paulo, assim, isso realmente é uma dúvida que eu tenho, a gente nunca conversou sobre isso. Não que eu não tivesse as outras dúvidas, mas essa a gente nunca nem conversou de forma rápida. Na sua experiência como oficial de justiça, né, efetuando penhoras, qual foi o bem mais inusitado assim que você conseguiu identificar para penhorar? Porque há uma crença errada, e a gente sabe disso,
que, não, os bens que guarnecem o imóvel, eles não são penhoráveis. A gente sabe que o Código prevê que o oficial ele pode adentrar, né, a residência para, pelo menos, elencar, catalogar os bens que guarnecem a residência, identificar, eventualmente, duplicidades ou bens de valores mais altos. Enfim, não é nem disso que eu estou tratando. É assim, que você efetivamente efetuou a penhora no final. Qual foi o bem assim, mais inusitado que você já penhorou enquanto oficial? Já foram muitos, né, assim, um pouco peculiares, digamos. Realmente se esbarra muito nisso, né, que você adentra, por exemplo, num imóvel particular e tal, e não pode penhorar isso ou aquilo, não. O regramento seria você fazer, no mínimo, elencar todos os bens, né, ainda que sejam considerados bens de família e tal, isso não cabe ao oficial decidir, você traslada isso para os autos para que o magistrado faça uma apreciação, mas há muita duplicidade, às vezes, de televisores, né, de mesas em algumas residências de porte médio e alto, e que a gente acaba efetuando a penhora. E, curiosamente, tinha numa dessas diligências tinha brinquedos, né? Vários brinquedos assim dos sexuais, né? Aqueles sexy toys, né? E tinha assim uma diversidade enorme. Então, assim, por serem repetidos e aquilatáveis, né? Assim, eu efetuei a penhora desses bens e realmente foi algo assim um pouco singular, digamos assim. Para não parecer que foi armado, eu realmente não sabia dessa situação. Mas tem, rapaz, a gente vê, oficial de justiça vê de tudo praticamente. Eu não digo que eu já vi de tudo, porque sempre tem novidade. Sempre, né? A vida humana ela é mutável, a sociedade ela é mutável. Mas enfim, Paulo, aqui nos tópicos que eu havia previamente pensado, a gente está vendo aí nessa situação de eleição, sem tomar partido para nenhum dos lados, até porque não é a nossa função aqui, mas a gente está vendo muito esse assédio eleitoral, né? Pelo menos está se noticiando muito esse assédio eleitoral de empresas reunirem os funcionários e para compeli-los a votar nesse ou naquele candidato. Você já teve alguma experiência de cumprimento de mandado ou de algum tipo de diligência nesse sentido, agora, atual, de assédio eleitoral? Sim, recentemente tem sido uma prática, infelizmente, comum, né? A gente está no Estado Democrático de Direito, onde essas condutas são vedadas por lei. E tem se noticiado, tem ocorrido em todo o Brasil, infelizmente, essa prática que é contrária à legislação, né? Então, o Ministério Público tem proposto as ACPs, né, as Ações Civis Públicas, para que as empresas cessem com essa conduta ilegal de constranger, de compelir os seus funcionários a votar em candidato A ou B. Então, são tutelas de urgência, né, que surgem para um cumprimento mais rápido possível. E já tive a oportunidade de participar, de receber um mandado dessa natureza, né, para notificar determinada empresa aqui no estado de Alagoas, para que ela se abstivesse de praticar esse tipo de conduta entre diversos outros itens elencados na decisão judicial sob pena de multa, entre outras coisas que a lei prevê. Sei, Paulo, também, né? No início da nossa conversa, a gente já deu a notícia que você, né, foi oficial durante algum tempo no interior do Tocantins, percorreu muitos municípios, Brasília, Maceió, agora você está lotado em Arapiraca. A gente já conversou sobre isso também, mas eu gostaria mesmo que você explicasse a quem está nos ouvindo e nos assistindo, uma experiência sua que me chamou bastante atenção acerca de a sua atuação num caso de trabalho escravo ou análogo a escravo, né? A gente conversou antes que teve um ACP onde você teve que cumprir uma diligência numa situação como essa, não sei se é apenas uma, mas uma a gente conversou em especial. Me conte como foi essa sua experiência, o que é que você viu, como é a situação, porque realmente é algo que nós já todos, né? A gente ter hoje ainda, no século XXI, no Brasil, condições análogas à escravidão ou trabalho escravo propriamente dito, é algo repugnante, mas a gente sabe o que acontece. E o oficial de justiça, ele, não raro, infelizmente, vai ter que atuar em situações como essa. Conte como foi essa sua experiência, ou essas suas experiências, nessas situações bastante complicadas, talvez, né?
Não sei, mas talvez uma das piores diligências que você já teve que cumprir, enfim. Conta aqui para o pessoal como é que foi essa sua experiência nesse caso. Sem dúvidas, esse tipo de diligência me coube, numa delas, um mandado de averiguação, né? Onde o Ministério Público foi em determinada fazenda, né? Encontrou no olhar deles umas situações análogas à escravidão, etc., relatou, e houve a expedição de uma liminar, né, com diversos itens a serem observados, né, nessa averiguação pelo oficial de justiça, que no caso era eu. Então, me dirigi ao local, combinei com o proprietário para me receber, etc. E, particularmente, nesse local, a fazenda do cidadão era uma fazenda modelo na região. Ele tinha programas contra o tabagismo, né? Ele foi um dia como que a visita, infelizmente, assim, constatou algumas coisas, que tinha falecido alguém, ele tinha emprestado uma caminhonete, tinham pessoas na caminhonete sendo transportadas de forma não condizente com a legislação de trânsito, mas nesse local em especial eu não consegui observar nada que fosse compatível com a escravidão. As pessoas tinham o direito de ir e vir, eu entrevistei e indaguei as pessoas, todos tinham suas residências nas três fazendas, tinham suas residências, tinham um tratamento decente, mas, em contrapartida a isso, já teve um outro mandado da mesma natureza, em que realmente as pessoas eram cerceadas do seu direito de ir e vir. As pessoas viviam num cubículo, né? As pessoas não recebiam salário, né? Elas tinham dívidas que não existiam na verdade, onde era cobrada a alimentação, né? Era cobrada a vestimenta. Os filhos dessas pessoas não estudavam, né? Não tinham acesso à escola. Então, realmente, foi uma situação muito triste de ver e de constatar, e que, infelizmente, faz parte da realidade brasileira ainda. Como eu digo, né? Eu falei há pouco que a sua atuação ela é pautada sempre nesse zelo, nessa ideia de eficiência. Você teve duas situações que você narrou aqui. Uma onde você percebeu que a denúncia não se concretizava. E aí eu sei que deve ser, né, bem confortante ou reconfortante você chegar lá com uma missão e ver que aquilo não se mostrou como real, né? Já em uma outra situação, efetivamente você constatou. E o que só mostra a importância, né, do trabalho do oficial de justiça. Porque se você não faz o seu trabalho bem feito, se você não se preocupa em seguir todos os critérios, né? Você me disse que esse tipo de mandado tem centenas de itens para serem analisados, você tem que analisar todos eles, certificar todos eles. Eu já vi algumas certidões suas de 2, 3, 4 páginas, o que a gente sabe que efetivamente não é comum, mas você tem essa preocupação de fazer essa narrativa completa e trazer para o magistrado e para todos aqueles que manuseiam o processo, sejam atores processuais ou não, efetivamente aquilo que você cumpriu, que você constatou. Você alerta o próximo oficial de justiça, se eventualmente não for você, quais são as dificuldades que ele terá naquele processo. Enfim, é algo, né, de se enaltecer, e acredito que os concursos públicos para oficial de justiça, hoje com o nível que está sendo exigido, o nível que você se submeteu, o nível que hoje é um concurso, como eu disse, bem disputado, bem procurado, a preparação ela é bem firme, só tende realmente a que os oficiais tragam essa efetividade para o processo de uma forma zelosa, de uma forma, enfim, de uma forma que não apresente entraves ao cumprimento daquele mandado. E dentro dessa perspectiva, Paulo, a gente sabe que hoje, no direito como um todo, no direito processual civil em particular, as novas tecnologias dominam, né, toda essa perspectiva de como você pensar o direito, de como você pensar o processo. A gente passou, e ainda passa, por uma pandemia recente,
E essa pandemia mexeu muito na atuação do oficial de justiça, né? Nesse ir em busca de cumprir a diligência, ir, né, se avistar com a parte que vai ser intimada, citada, enfim. E a gente sabe que algumas medidas foram trazidas pelo CNJ nesse período, que vão se perpetuar, para cumprimento de mandados por meios eletrônicos, por dispositivos eletrônicos, por aplicativos de WhatsApp, enfim. Qual a sua experiência nesse manejo dessas novas tecnologias, desses aplicativos, ao cumprimento dessas ordens judiciais, desses mandados, dessas diligências? É inegável que nós vivemos a era digital, né? E pelo advento da pandemia, isso se intensificou um pouco mais para todos, movimentou muito a rotina de trabalho de todas as pessoas nas mais diversas esferas, não diferentemente no judiciário e na atuação do oficial de justiça. Eu acredito que toda inovação tecnológica, tudo aquilo que venha para dar celeridade e eficiência é bem-vindo e deve ser incorporado e aplicado pelos profissionais e claramente também pelos oficiais de justiça. No entanto, não é tão simples como está na letra fria da lei, né? A gente tem hoje os aplicativos de mensagem como o WhatsApp, a ferramenta do e-mail para notificar, intimar, praticar os atos de comunicação processual, mas tem jurisdicionados que são colaborativos, que recebem, que dão ok, né? A gente procura ligar antes de se identificar, né? Que a gente vive hoje um momento que as pessoas aplicam muitos golpes por aí, então eu costumo antes ligar para a parte, me identificar e dizer que irei enviar uma mensagem, né, na qual eu também estou me identificando, colocando minha matrícula com o mandado judicial. Algumas pessoas recebem, dão o ciente e colaboram para o fim princípio daquela diligência. Outras já não, outras, tá bom, pode me ligar, pode mandar mensagem. Quando você manda a mensagem, o cidadão vai e lhe bloqueia, né? Então, assim, não é tão simples assim, é bem-vindo, mas nem sempre se atinge o objetivo. Então, eu costumo dizer que a atuação do oficial vai diminuir, ou a atuação do oficial... Não, o Brasil é um país continental, o Brasil é um país que tem muito extenso territorialmente, né, que tem necessidade realmente que o oficial se desloque aos mais diversos locais. Por experiência própria, eu já tive em lotações, em locais que demandava rodar muito, que não pegava sinal de celular. Então, o único meio de se chegar àquela fazenda, àquela propriedade, àquele jurisdicionado, é por meio do oficial de justiça. Isso eu creio que não vai mudar, entendeu, professor? Mas é um facilitador. E quando esse facilitador nos ajuda, ótimo. Quando não, a gente vai lá. Não é por isso que a gente não vai chegar lá na ponta e entregar a prestação jurisdicional. Deve ser interessante quando vocês mandam, né, a notificação, a intimação por WhatsApp, o cidadão responde com emoji, né? Fazendo a carinha. Emoji. Às vezes o camarada quer puxar um assunto, então a gente tem que ter cuidado, porque a gente pode instruir sobre a consequência ou não, se a pessoa perguntar, e se eu não for, se eu não pagar, né? Processualmente a gente pode falar sobre isso. A gente não pode criar estratégia de defesa, que é papel dos advogados, né? Então, às vezes a pessoa não entende muito bem ou quer se aproveitar um pouco daquela situação virtual ali para tirar dúvidas, e a gente tem que ter o cuidado para não ultrapassar essas fronteiras, né? Se for alguma dúvida processual relativo a uma consequência dele comparecer, não comparecer, pagar, não pagar, e a gente responde. Mas ultrapassando isso aí, a gente fala, melhor a pessoa para lhe auxiliar é o seu advogado, caso o senhor tenha, né, ou venha constituir. Paulo, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso primeiro podcast, né? O podcast de estreia. Acredito mesmo que essa conversa nossa, uma conversa descontraída, tirou muita dúvida daqueles que ainda estavam se perguntando, vale a pena fazer a prova para oficial de justiça, não vou fazer para analista administrativo mesmo, judiciário, sem ser oficial, vou fazer para técnico, até porque, né, aquele que optar a prova vai ser no dia 11 e vai ter prova de manhã para técnico e à tarde para analista. Mas se quiser fazer também para oficial, você vai ter que abrir mão de fazer para analista, se você preencher os requisitos.
Então, muitas vezes, essa dúvida de como é a vida do oficial, como é o dia a dia do oficial, pode impedir, seja de fazer, ou pode, né, a pessoa sem saber de todos esses meandros, todas essas vicissitudes, achar que a vida é muito fácil de oficial e submeter uma prova da qual, no final, depois de aprovado, ele não se identifique com a carreira. Mas não acabamos ainda não, estamos caminhando para o fim. Paulo, eu gostaria que você trouxesse, aí, à vontade mesmo, para você, nessa década como oficial de justiça, qual foi a diligência, qual foi o cumprimento, enfim, qual foi a sua atuação que mais lhe deixou satisfeito, lhe deixou contente, que você acha que mais enalteceu a sua função como oficial de justiça, que você olhou assim e disse, andei 720 quilômetros um dia desse para cumprir mandado, mas valeu a pena tudo isso por conta desse caso aqui, dessa diligência aqui, que se não fosse os oficiais, não você, mas se não fosse os oficiais de justiça, aquela ponta não teria sido atingida, não teria mudado a realidade de alguém, enfim. Diga pra gente aí qual é, né, a diligência que você mais se orgulha de ter participado. Olha, professor, falar de uma diligência isolada é complicado, mas eu posso falar do conjunto delas, né, ao longo desses anos, que a nossa atuação de materializar as ordens judiciais, ela é de uma importância assim tremenda, né? Então a gente não é só portador de más notícias, né? A gente também leva boas notícias, né? Ações de consignação em pagamento que às vezes fazem uma diferença enorme na vida daquela pessoa que está, né, sem um emprego, que não contava até com que o empregador entrou com a ação para acertar aquelas verbas. Então é extremamente enriquecedor, engrandecedor, quando a gente tenta humanizar as situações, né? Como eu falei, a gente não tem margem para negociar uma ordem judicial, mas a gente pode humanizar aquele momento. A gente é ouvido também, a gente escuta, às vezes escuta um desabafo, né? A gente está ali, tem que se colocar sempre no lugar do outro, independente de qual função a gente exerça na vida. E quando a gente se põe no lugar do outro e tenta humanizar aquele momento, tenta deixar aquele momento menos acalorado, explicar tecnicamente para que a pessoa alivie um pouco aquela angústia, sabendo que ela pode ter recursos à sua disposição para suas irresignações naquele momento que ela está tão estressada, né? Dando caminhos, né? Humanizando, mostrando a ela que aquele mandado, aquela ordem não vai tolhê-la, não vai acabar com a vida dela, não vai acabar com o empreendimento dela, enfim. Eu acho que é um conjunto, eu não posso resumir numa diligência, eu posso resumir que a gente pode fazer o nosso trabalho, mas com humanidade, sem utilizar do cargo, sem deixar subir a cabeça, sem ser mal educado ou arrogante numa diligência. A gente tem que ser humano, né? Tecnicamente explicar o conteúdo do mandado e materializar sempre as decisões judiciais sem constranger as partes, né? Eu acho que humanização seria a palavra-chave. E digo para além disso que é uma profissão extremamente dinâmica, é uma profissão que você está sempre em contato com novas pessoas, novas situações. Os escritórios são os mais diversos possíveis, como a gente conversou ao longo desse podcast, né? Os ambientes são os mais diversos. Então, se você, colega que está nos assistindo, se identifica em ter uma profissão dinâmica, em estar nos mais diversos ambientes, se vê mais nesse tipo de situação, você está indo no caminho certo. Se você se identifica mais em estar num ambiente fechado, ali, auxiliar na produção de decisões, né, auxiliar naquele andamento processual de forma mais estanque, mais inerte, o seu caminho talvez seja o analista administrativo, ou analista da área judiciária, né, ou o técnico. Mas se você gosta da coisa mais dinâmica, eu acho que o caminho do oficialato a gente demonstra um pouquinho de como é. Espero que o professor possa me convidar em outras oportunidades para a gente debulhar outras situações, porque os casos são diversos.
E ainda tem o atrativo de que ganha um pouquinho mais, né, professor Paulo? Então, a gente sabe que isso também é um atrativo. Lógico que a gente não faz concurso público pensando apenas na remuneração, mas como a gente está aqui conversando, nessa ideia de satisfação, nessa ideia de humanização, né, da próprio cumprimento de ponta daquelas decisões judiciais que vão, ao fim e ao cabo, né, moldar a sociedade, mudar vidas, como você disse. É bem interessante, quando a gente pergunta qual é a diligência, qual foi o mandado que você mais se identificou, você trouxe para a gente uma hipótese de uma consignação em pagamento, onde você sabe que aquela pessoa estava precisando. Deve ser realmente algo bem gratificante. A gente vê mesmo na ponta a efetividade daquele comando jurisdicional. Nessa toada, professor Denaci, me veio à mente agora um caso no interior do Tocantins, em que eu fui fazer uma notificação de audiência num pequeno hotel, numa cidade pequena realmente, que eu acho que a senhora, que poderia ter idade de ser minha mãe à época, ela acho que nunca tinha recebido um oficial de justiça. Então, para quem nunca recebeu um oficial de justiça, às vezes a pessoa se assusta um pouco com aquela notícia, né? Eu cheguei lá discretamente, falei que era oficial de justiça, que tinha uma comunicação, no caso um mandado judicial, e ela, tomada de assalto, a primeira reação dela foi chorar. Meu Deus, meu filho, oficial de justiça, o que foi e tal. Era uma demanda relativamente simples, alguém que deixou de trabalhar no local e ingressou com ação judicial. E aí, vendo a reação dela, realmente sincera, de um pouco de desespero, esperei ela se acalmar um pouco e fui tentando acalmá-la, né? Dizendo que havia meios, que ia ter uma audiência, né? Que ela ia ter direito ao contraditório, ia apresentar provas, porque ela falou que ajudou a pessoa, contou toda uma história. Eu ouvi com paciência, né? De acordo com aquela situação demandava aos meus ouvidos, e fui acalmando uma senhora de idade, né? Fui dizendo que aquilo não era nada de outro mundo, mas que naquele momento para ela era. E você pode, como eu falei, humanizar, você pode tentar tornar a situação um pouco, normalizar aquela situação e ajudar a pessoa emocionalmente, né, caso seja factível isso naquele momento. Paulo, assim, eu acredito mesmo, né, que essa nossa conversa tenha alcançado aquilo que a gente pensou no início, que era efetivamente mostrar como é a função de um oficial de justiça, avaliador federal, né, notadamente um oficial de justiça lotado no TRT 19, que né, a prova que nós iremos fazer agora em dezembro. E com certeza essas suas observações, essa sua experiência vai ajudar muito aqueles que ainda estão indecisos para saber se vão fazer a prova, e vai reforçar também aqueles que já tinham escolhido pelo oficialato e viram que não é algo mecânico, não é algo chato, burocrático, ao contrário, né? Como você disse, você tem vários escritórios na sua atuação, tem hora que você está na praia, tem hora que você está na fazenda, tem hora que você está no meio da terra, tem hora que você está num canto que não pega nem celular, tem hora que você está na capital federal, em Brasília, na capital do estado de Alagoas, enfim. É realmente gostar daquilo que está fazendo, é realmente se dedicar, buscar excelência no trabalho. Acredito que o servidor público, ele tem que ter isso em mente, né? Que você não é o cargo, mas se você se propõe a ser servidor público, você tem que servir. Você não pode pensar só no salário, você não pode pensar só na estabilidade. A gente escuta muito isso, né? Sim. Vou fazer concurso porque terei uma estabilidade, porque terei um trabalho bom, porque vou trabalhar pouco. E não é a realidade. E aqueles que realmente são vocacionados ao serviço público, muito pelo contrário, né? Vão, exatamente, tudo bem ter estabilidade porque é necessário. A gente sabe que no Brasil ainda é necessária a estabilidade, mas o ganhar bem, o trabalhar pouco não é bem assim, né? Você vai ter o seu salário condizente com a função que você desempenha, com a importância da função que você desempenha, e você vai trabalhar o necessário para bem cumprir a sua função pública, né? Acompanhe a sua trajetória, já vi você lá no Tocantins e você em Brasília, vejo você aqui em Maceió, né? Em São Miguel, que você teve um tempo, agora você está em Arapiraca, já passou um período aqui em Maceió, e longe
de ter boa vida, você sempre está correndo para cumprir os seus mandados da forma mais rápida. Né? A gente conversa e eu vejo muito você feliz ao dizer, recebi 30 mandados, cumpri os 30. Não ficou faltando nenhum, enfim. Então é isso que a gente busca do servidor público, do oficial de justiça, que efetivamente entenda que ele está para servir a sociedade que paga o salário dele e que não está ali para ele ter boa vida, né? Claro. Ele vai ter uma vida boa, que é Sim. coisa diferente, né? Vai ter uma estabilidade. O ônus e bônus, né? Vai ter um salário condizente, vai ter uma, por assim dizer, uma paz de espírito, que a gente sabe que também não é bem assim, para o cumprimento da sua função. Mas, Paulo, eu vi que você tem um livro aí, seria uma indicação para quem está nos vendo, para o pessoal entender mais ou menos como é que funciona. Mostra aí para o pessoal. Sim, esse livro foi elaborado por 2 colegas do TRT do Paraná e é um dos livros, assim, mola propulsora, mola mestre para quem quer conhecer um pouco mais, né, da parte tanto prática como da teoria, né? Quem vai iniciar na profissão do oficialato ou quem tem curiosidade, é um livro extremamente útil, onde os colegas retratam vários casos práticos, né? Eles dão bastante exemplos práticos para quem vai começar, né? Como eu já comecei um dia, também me socorria a parte doutrinária. Então, eu recomendo esse livro que se chama Elementos para a Capacitação Profissional. Ele já está de acordo com o novo CPC. E é uma das bússolas aí para os oficiais de justiça e aqueles que também são operadores do direito. Pronto, e né? Tenham então, interesse. Além da experiência de vida, tem aqui já uma indicação bibliográfica interessante para aqueles que vão desempenhar, né, a nobre função de oficial de justiça. Paulo, então, era isso que a gente se dispôs, né? A gente queria realmente trazer para os nossos ouvintes efetivamente esse dia a dia, essa importância do cargo, para que não fosse visto o oficial de justiça apenas como é o melhor salário dentro dos analistas. A gente sabe que isso tem que estar em segundo plano, a gente tem que ver efetivamente a importância da função de oficial de justiça, a importância no cumprimento dessas diligências, desses mandados. Acredito que o pessoal viu, percebeu o que é o oficial de justiça. Tem você aqui com esses seus 10 anos, com vasta experiência. Lógico, outros oficiais podem ter uma outra experiência, podem ter uma outra visão, mas acredito que a sua, porque acompanho ela desde sempre, é uma visão que vai ficar bem nítida naqueles que vão escolher a profissão de oficial de justiça, fazer esse concurso público, lograr êxito e vir aqui abrilhantar o TRT-19, ser seu colega e agir sempre para essa efetividade da justiça, que é o mais importante. Paulo, gostaria que você dissesse as suas últimas palavras ao pessoal para a gente encerrar aqui o nosso primeiro podcast. Professor Denassi, uma honra estar aqui contigo, agradeço o convite, professor Denassi do ATC, né? Convido a todos a fazer o curso, né? Quem tiver o interesse pelo oficialato, espero que essa conversa tenha contribuído, façam o concurso, estudem, não desanimem por ser cadastro de reserva, isso é muito relativo, façam a prova, se dediquem, se for o seu sonho, você vai ser chamado, a sua vaguinha vai estar lá. E aí, pode me procurar, fiquem à vontade, que eu estarei sempre à disposição para ajudá-los quando vocês estiverem iniciando, cumprindo seus primeiros mandados, hein? Isso é importante, né? A gente sempre tem que ter um profissional experiente para nos... sem dúvida. Para nos guiar. Às vezes você entra num concurso, chega lá e diz, está aí agora, né? Você sempre tem que ter um espelho, alguém para guiar. Como o Paulo disse, pessoal, não desanimar por se tratar de cadastro de reserva. Paulo está aqui sentado como oficial há quase 10 anos, né? 2 anos ele foi analista, 9 anos oficial, e foi cadastro de reserva. Passou pouco tempo para ser chamado, passou no Tocantins, foi para Brasília, agora está em Maceió, quer dizer, agora em Arapiraca, mas está aqui no TRT-19. Então não é algo que deve assustar, muito pelo contrário. O ATC está aqui à disposição de vocês, estamos com a turma, tanto para analista, quanto para oficial de justiça, quanto para técnico. A turma começou agora essa semana,
Hoje é dia 20 e... Começou dia 24? 7. Começou dia 24, mas as aulas todas ficam gravadas. Então não tem nenhum problema de entrar na turma agora, porque as aulas que já passaram estão gravadas e podem ser acessadas por nossa plataforma. Então convido a todos a virem aqui ao ATC, conhecer a nossa estrutura, conhecer o nosso corpo docente, né? Não é porque é aqui no ATC, mas o corpo docente que foi montado para a turma do TRT é um corpo docente de excelência. Temos juízes do trabalho, analistas, temos técnicos, pessoal que vive a justiça do trabalho, que vive a prova, né, de tribunal do trabalho, tanto técnico quanto analista. Então acredito que nós temos muito a contribuir com a aprovação no concurso público daqueles que nos procurarem. Então convido a todos, nunca é tarde, a prova é dia 11 de dezembro, as aulas estão todas gravadas. O momento que você vier aqui para o ATC, você vai receber acesso a essas aulas que estão gravadas, vai estar aqui presencialmente com nossos professores, podem assistir de forma remota, porque as aulas são híbridas, você pode vir presencialmente, pode assistir ao vivo de casa, e ainda tem um plus que é assistir depois gravado. A gente se preocupou com todas as particularidades do aluno, aquele que pode vir, mas que não pode vir, mas quer assistir ao vivo, aquele que não pode vir, não pode assistir ao vivo, mas vai assistir depois. Ou seja, nós preparamos um material de apoio completo, né, um PDF completo, para que você, estou algum tempo sem estudar, que você possa revisar, que você possa realmente se preparar. É pouco tempo, a gente sabe, mas se você se dedicar, você consegue ter um bom desempenho na prova e, enfim, também é sorte, né? Não é sorte, também é sorte. A maior mentira que a gente pode ouvir, concurso público é sorte. Não. Também é sorte. Você tem que estar preparado para passar no concurso público e naquele dia, se Deus ajudar um pouquinho, vai cair aquela matéria que você mais sabe. Exatamente. Mas você tem que saber. Nem tudo que você se preparou. Porque se você não souber, você não vai passar. Então não é sorte, é também sorte. Né, pessoal? Então agradeço a todos os que nos ouviram e assistiram. E foi um prazer, Paulo, ter você aqui conosco. Acredito que esse é o primeiro de muitos podcasts que nós iremos fazer, voltados ao TRT, voltados à magistratura, advocacia pública, Ministério Público, tribunais. Enfim, a ideia é que seja mais uma ferramenta do ATC Jurídicos para trazer conteúdo, seja jurídico, seja esse bate-papo que nós tivemos aqui, para tirar dúvidas mesmo da própria atividade daquele cargo que os nossos alunos, os nossos ouvintes almejam, porque isso é importante para você tomar a decisão. Claro. É o primeiro de muitos. Agradeço muito a atenção de todos e espero que nós tenhamos contribuído para essa escolha, Paulo, final, e que você tenha muitos colegas que tenham lhe assistido e lhe procurem quando precisarem cumprir as diligências. Será um grande prazer. Estou à disposição de todos e na torcida por todos que irão fazer esse concurso para oficial de justiça. Em breve, a gente vai estar conversando sobre os mandados aí. Então, boa prova a todos. Estamos de portas abertas. Agradeço. A gente encerra aqui o primeiro ATC Cast. Muito obrigado, meu amigo. Você foi fantástico. Valeu.